O mol de um gás monatômico, inicialmente, a temperatura T0 pode ser levado de um estado inicial para um estado final por dois processos distintos. O primeiro processo, quando a temperatura é mantida constante, e no segundo processo, quando a pressão é mantida constante. Sabe-se que o estado inicial é V0 e o estado final do volume é 4V0. Então ele pergunta, qual a razão entre a quantidade de calor absorvido pelo primeiro processo, que é quando a temperatura é constante, ou seja, isotérmica, e o calor absorvido pelo segundo processo, que é quando a pressão é constante, portanto, trata-se de uma transformação isobárica. Então, meus amigos, primeiramente eu vou desenhar aqui, fazer um esquemazinho aqui, daqui para cá, e aqui eu vou chamar de pressão versus volume. Pressão versus volume. Então eu vou começar logo fazendo aqui a adiabática. Então a adiabática ela vai partir desse pontozinho aqui qualquer, e eu vou chamar até aqui, que é, chamando aqui, deixa eu ver aqui, ponto A, B, de A até B, que é a pressão constante, certo? Ela está submetido aqui no ponto A, o volume inicial V0, vai para um volume final 4V0. Então, volume final V0, 4V0. E aí, agora também eu tenho um outro processo, que é a isotérmica, que é quando a temperatura ela é constante. Pronto, chegou bem aqui. Então, vou chamar esse ponto aqui, ponto C. Então, temos duas transformações. A primeira transformação, que é de A até B, que trata-se de uma isobárica. Se é isobárica, nós temos aqui uma pressão constante. Usando a primeira lei da termodinâmica, temos que ΔU é a quantidade de calor menos o trabalho. Mas ele quer saber a quantidade de calor de AB, então vai ficar ΔU mais o trabalho. Ora, a quantidade de calor, o ΔU, a gente sabe que é 3,5 de nRT, e o trabalho, todo mundo lembra que vai ser pressão, deixa eu apagar aqui, fazer direito, pressão vezes volume. Ora, então isso aqui a gente tem que AB 3,5 de nRΔT mais a equação de Clapeyron nRΔT. Fazendo a continha, a gente acha que aqui nós temos 5,5 de nR, e o ΔT a gente tem a temperatura final menos a temperatura inicial. Mas quem é a temperatura final? Bom, a temperatura final, falando na isobárica, olha só, né? A gente isolando ela aqui, a gente lembra que PV igual a nRT. Ora, se eu quero saber o T, eu isolo os outros, né? Então fica dessa forma. Então vai ficar aqui Q de AB, olha só, 5,5 de nRO. Quem é o T final? T vai ficar P vezes 4V0, ó, 4V0 sobre nR, menos o inicial PV0 sobre nR. Ó, observa que os denominadores são iguais, então temos aqui, vamos lá, Q de AB vai ficar 5,5 de nR, ó, 4PV0 menos PV0, então eu tenho 3PV0, então aqui, ó, 3PV0 sobre nR. Ora, corta nR com esse nR, multiplicando tudo agora, eu acho que o QAB vai ficar 5 vezes 3, 15,5 de quem? PV0. Pronto, deixa esse cara guardado aí, certo? Deixa esse cara guardado. Pronto, vamos lá. Vou fazer agora a outra transformação. Já fizemos uma. Vamos fazer a outra transformação, que é quando ele vai de A até C. Então, ele indo de A até C, nós temos uma transformação isotérmica. Portanto, a temperatura é constante. E aí, com base na primeira lei da termodinâmica,
a gente também tem que ΔU igual a Q menos o trabalho. Ora, o ΔU, ele é 3,5 de nRT. Se a temperatura é constante, isso aqui é zero, então toda a variação da energia interna é zero. Ou seja, zero igual a Q menos o trabalho. Tranquilo? E aqui nós vamos ter o seguinte, que Q é igual ao trabalho. Então, olha só, Q de AC é igual ao trabalho. Só que quem é o trabalho? Então, olha só, existe uma relação onde o trabalho ele é feito o seguinte, ó, vou até botar aqui, a relação de AC. Então, trabalho de A até C vai ficar NRT Ln de volume final menos volume inicial, que eu vou fazer a demonstração dela aqui ao lado. Então, eu vou deixar até destacado para fazer essa relação ali do outro lado, tranquilo? Vamos apagar aqui, estou apagando, e eu vou desenhar a transformação isotérmica. Então, eu vou fazer aqui, ó, a isotérmica. Então, quando eu tenho o gráfico de uma isotérmica, ela é representada por uma hipérbole equilátera. Volume versus pressão, certo? Pressão versus volume. E eu tenho aqui, ó, uma isotérmica. Pronto. Aí, o que acontece? Se eu traçar dois pontos dela aqui para cá e para cá, chamar aqui de ponto A e ponto B, o que acontece? O trabalho ele vai estar variando, né? Observa porque a pressão vai estar variando em função do volume, né? Certo? Então, o que acontece? Se eu diminuir, ó, P1, V1 pela aquela relação sobre T1, igual a P2, V2 sobre T2, corto, então a pressão ela varia de acordo com o volume. E aí, se ela varia de acordo com o volume, o que é que eu vou ter? Que o meu trabalho, ele é pressão vezes um elemento de volume pequenininho. Então, se ele está variando em toda de A até B, eu vou ter uma somatória desses pedacinhos aqui, ó, que está variando, ó, que está na vertical. Então, para isso, eu coloco uma integral aqui, que vai de V0 a V. Então, quem é o P? O P, pela equação de Clapeyron, é N R delta T sobre V sobre dV, vezes dV. N é o número de mols, R constante de gás, a temperatura não vai estar variando. Então, matematicamente, temos que N, R delta T, colocando aqui nos limites de integração de V0 a V, e sobra aqui dV sobre V, que temos dentro do cálculo, nível superior, certo? A relação que a gente tem é nRT vezes logaritmo neperiano de V final menos o logaritmo neperiano de V inicial. Ou seja, isolando aqui, o trabalho vai ficar nRT logaritmo neperiano de quem V sobre V0. Ou seja, exatamente com o que a gente colocou ali em cima. Só lembrando, pessoal, que por mais que a demonstração é de nível superior, essa equação ela está nos livros do Física Clássica, volume 3 e Beatriz Alvarenga, né? Então, para todo efeito, na minha opinião, não cabe recurso preliminar, né? Porque está no livro de ensino médio. Lógico que isso aqui, ele não é ensinado de forma regular nas turmas, a não ser turmas especiais, militares, olímpicas, né? Por aí, tranquilo? Então vem para cá, vamos voltar aqui. Então como é que eu vou trabalhar aqui? Então QAC, ó, QAC vai ficar QAC NR, olha só, NR delta T LN, olha para cá. Quem é o V final? O V final é 4V0. E o V inicial? Opa, deu bug aqui. 4V0 sobre V0. Corta. Então vai ficar como? Vai ficar a quantidade de calor aqui, de AC,
vai ficar exatamente N R delta T. Deixa eu só fazer logo um parênteses. NR delta T é o próprio PV0 LN de 4. Deixa ele guardadinho aí. Tranquilo? Aí o que que a gente vai fazer? Vamos fazer agora, olha só, o primeiro processo, que é a temperatura constante, que é o QAC sobre QAB. Mas quem é o que, ó? Olha só, faz aqui, presta atenção. Quem é o primeiro? Eu tenho aqui PV0LN4, que é no logaritmo neperiano, 5 sobre 12 PV0. PV0 corta com PV0. Então temos aqui que a relação do primeiro processo, que é uma adiabática, uma isotérmica, com uma isobárica, vai ficar 2,15 avos logaritmo neperiano de 4. Ou seja, matamos a questão, né? Ou seja, item a ser marcado, item A de aprovação. Questão top de linha, né?